Boa tarde, comunidade da Rádio Navarro. Boa tarde, comunidade do Verdades Incômodas. Eu sou a Andréa Truz, estou aqui com meu companheiro Henrique Pisolato e hoje temos uma companheira que é a Márcia Lucena. Eu peço a todos que vão aqui, estão chegando, para compartilhar essa live, deixar um like que é bem importante. E, se possível, não é? Se possível, ficar aqui com a gente nessa uma hora, que eu sei que vai ser muito bom. Pisolato, boa tarde, como vai? Boa tarde, Andréia. Lutando para melhorar e para sobreviver a esse calor. Que o verão chegou atrasado aqui, né? Mas agora está mostrando as suas garras. Parece que por aí também, né? São Paulo também está. Nossa, aqui é a sucursal do inferno. Eu brinco que tu é a sucursal do inferno, porque ela está bem próxima ali, né? Bem quente também. E o preço que está a energia, né? Então, imagina o ar-condicionado, né? Até o ventilador está ficando caro, né? Muito Olha, bem. Obrigado a todos, boa tarde, aos que nos acompanham sempre. Alegria muito grande estar aqui com a nossa queridíssima Márcia Lucena, colega entre aspas, né, Márcia, dos mesmos suplícios, dos mesmos desmandos, mas sobreviventes. E aí a gente começa sempre com a pergunta e o agradecimento por você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. E a pergunta é: quais são as verdades ou a verdade incômoda que a gente vive hoje na Paraíba, no Brasil e no próprio mundo, se você quiser não dizer. Microfone. Seu áudio. Sempre dá essas coisinhas. Muito obrigada por vocês terem me incluído aqui nesse canal, né, nesse importante... É uma missão também, né? A gente está com essa mídia furando os espaços aí, é uma missão também muito importante e eu me sinto muito grata de estar dividindo esse espaço aqui com vocês, né? Verdades incômodas só é o que a gente tem visto, tido e sentido, né? Ultimamente, seja no Conde, na Paraíba, no Brasil ou no mundo, né? Então, realmente tem sido um desafio viver, né? Tem sido um desafio bastante grande viver, e isso vai desde esse calor que você estava falando, que está em São Paulo, está no Rio, e está aqui na Paraíba e no Conde também, está no planeta, né? E tende a piorar muito se a gente não agir rapidamente, né? A gente vai realmente pegar fogo. Mas, além desse calor, tem, do outro lado, tem essa frieza, né? Da justiça, né? E dos modos da justiça trabalhar, que coloca a gente numa berlinda, né? No meu caso, nós estamos, e quem está aqui na Operação Calvário, aqui está numa berlinda há mais de 2 anos, e a coisa não sai do lugar, né? Ninguém se tornou réu ainda no processo, o processo não foi ainda plenamente aceito pelo Tribunal de Justiça, ainda falta juntar, ao que me consta, algumas informações dos delatores, e assim a coisa vai se ficando fria, né? Ficando distante, e a única coisa aquecida mesmo é a mídia, né? Que não para de julgar você inúmeras vezes pelo mesmo motivo, que no caso é sem motivo nenhum, né? Então, essas quer dizer, a verdade incômoda é que a justiça faz tudo menos justiça. Faz injustiça, faz atropelamento de processos, interfere. E como é que você entende isso? Como é que nós chegamos a esse ponto? Eu conversava antes de ontem à noite com Dom Mauro Morelli, que é meu grande amigo e orientador, e perguntava para ele que crise é essa que nós estamos vivendo hoje em dia, de que as instituições não cumprem mais seu papel, o TCU não está mais nem aí, o Judiciário não está mais nem aí, o Exército não cumpre seu papel.
O parlamento, então, virou um balcão de negócios, de orçamento. A presidência da República nem se fala. A ONU não consegue mais parar uma guerra, né? A própria sociedade não consegue mais resolver o problema da exclusão, da fome, resolve tudo aos trancos e barrancos. A OTAN faz o que faz, o Putin faz o que faz. Que crise é essa, Márcia? Da onde que vem isso? Eu sei que você adora poesia, você entende do pensamento humano, e sobrevive a isso. Então, eu sou apenas uma pessoa absolutamente, vamos dizer, leiga mesmo nesses assuntos mais profundos, né? Mas aqui, do meu lugar pequenininho, eu vejo que uma das coisas que influencia muito a gente estar nessa crise é o advento da tecnologia, né? Não que a tecnologia seja responsável, mas quando eu penso, por exemplo, na juventude, né, eu estou fazendo um paralelo do que eu estudei, do que eu compreendi das diferentes juventudes na atualidade, né, com a humanidade, de uma maneira geral, né? Mas, assim, quando eu fui jovem, quando eu era uma jovem adolescente, e pré-adolescente, adolescente e jovem, já entrando na vida adulta, eu não sabia de tudo que se passava no mundo, eu não sabia de tudo que se passava nem no Brasil, né? Então, a gente só vinha saber um tempo depois de determinadas coisas. Havia um desastre natural em algum lugar na China, no Japão, na Indonésia, onde fosse, a gente só ia saber muito tempo depois com o resultado e as medidas já sendo tomadas e tudo. A gente ia saber muito, então a gente não vivia a angústia daquele momento, né? Então, isso nos dava o tempo de reciclar pensamentos, de ajustar a vida da gente com a vida do mundo. Era um ritmo diferente. Hoje, na hora que está acontecendo um tsunami, a gente está lá dentro. A gente está lá dentro, com todas as mídias sociais, com televisão, com tudo, jogando a gente lá dentro. Então, isso vai nos trazendo uma relação com a realidade que é uma relação muito maior do que qualquer ser humano. O que é que eu posso fazer diante de um desastre natural que está havendo em algum lugar do mundo agora? O que é que eu posso fazer com esse monte de gente que está nas ruas de São Paulo, que eu estou sabendo a cada dia, morrendo de fome, morando na rua? O que é que eu posso fazer com as pessoas que morreram de calor no Canadá, com 50 graus, agora recentemente, né, nesse último verão que teve no Canadá? Então, tudo isso vem para o nosso colo, né? Tudo isso vem para o nosso colo. Então, nós temos, de fato, não só a sensação de que nós não damos conta da vida, como, de fato, nós não podemos dar conta da vida. Nós não podemos dar conta da vida de um planeta inteiro na mesma hora, né? Então, eu acho que isso está interferindo na nossa forma de se comportar no mundo, né? Na nossa forma de fazer a leitura do mundo, a leitura da vida, e a gente está tendo essa sensação de pequenez, né? Desse gigante que se transformou a humanidade e o mundo para a gente, que sempre foi. Quando a gente fala, por exemplo, que a justiça não faz justiça, meu Deus, desde que a justiça existe que ela é injusta, né? Agora bateu na gente, mas há quanto tempo o povo pobre vive em injustiça? Eu lembro que eu era muito jovem, eu dava aula numa escola aqui de artes e cultura, chamada Escola Piolinho, que era uma escola do lado de um presídio, numa comunidade paupérrima aqui. E eu indo pegar o ônibus no centro, na Lagoa, e os jovens foram me acompanhando, né, por uma questão de segurança e tudo. E a gente falando disso, o irmão que já tinha sido preso, o outro que foi morto, aquelas coisas de quem vive na periferia da periferia. E aí ele disse: professora, a pior coisa do mundo é você precisar da justiça. E isso veio para mim agora. Ou seja, a justiça já é isso que se apresenta para nós desde sempre, né? A guerra da Inglaterra com a Argentina, né?
A ONU também não conseguiu chegar. A ONU também não conseguiu ser eficaz, ter eficiência nisso daí. Então, essas coisas, elas estão postas. Nem na Jordânia, a ONU nunca conseguiu fazer nada. Né? Então, essas coisas estão postas sempre. O que existe de novo nisso é a tecnologia nos meios de comunicação. É o fato da gente estar sabendo de tudo ao mesmo tempo e agora. Imagina que isso nos faz um ser humano completamente diferente do ser humano que foram os nossos pais e os nossos avós, né? Então, as instituições respondem a isso também, eu creio. Olha, aí, infelizmente, a Andréa teve um probleminha, e como vocês são duas professoras, hoje eu queria que vocês trocassem mais figurinha. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que tem me preocupado e tem me feito raciocinar muito. Você não concorda de que o egoísmo passou a ser um valor, passou a ser propagado? Porque, concordando com tudo isso que você falou, eu, enquanto você falava, relembrava a minha infância. E eu lembro que na comunidade onde eu vivia, com as pessoas com quem eu vivia, meu avô, meus familiares, essa questão da cooperação, do grupo, mesmo das próprias amizades, do associativismo, elas estavam muito presentes. Você fazia mutirão, quando alguém ficava doente, você fazia mutirão para ir colher o trigo, as pessoas se reuniam, ou se fazia mutirão voluntariamente para consertar o telhado de uma casa, se fazia mutirão para construir uma escola. Tudo isso passou a ser visto como algo desprezível. E na terça-feira a gente conversava aqui com a Daiane, que é colega da Andréia no 247, é uma figura extraordinária, e ela disse algumas coisas ela disse que quando ela fazia direito, a grande preocupação de uma série de colegas era a marca da bolsa, né? A etiqueta da bolsa, de que o professor de ética dizia, olha, eu vou dar para vocês aqui algumas informações, 3 respostas, porque tem 5 perguntas no exame da ordem sobre ética. Tipo assim, olha, ética não é nada importante, né? Mas como eles vão precisar, então eu vou dar para vocês os segredinhos. Quer dizer, essa questão do coletivo, essa questão franciscana, né, que é a minha origem, da fraternidade, hoje passou a ser coisa brega. Na verdade... Eu vou até colocar uma questão aí, porque eu acho que vocês duas são professoras. Não, porque isso afetou demais, de certa forma, né? E vamos puxar da Lava Jato, vamos colocar do Mensalão para cá, eu nem coloco só a Lava Jato, eu sempre lembro do Mensalão em diante. A relação da justiça, e concordo, Márcia, com o que você falou, a justiça nunca foi justa, nunca. Mas ela tomou um corpo absurdo, porque ela perdeu a própria... Acho que a própria sustentação, a própria ideia de justiça, quando ela abre mão, não é, de levar em consideração a base teórica que a gente teve. Saiu do armário, né, Andréia? Mas o Pisolato é tão grave isso. Muito grave. Os de direito, durante a Lava Jato, sofreram o impacto da Lava Jato, que, sinceramente, essas turmas que se formaram sofreram demais. Eu tenho uma amiga da minha filha que ela e aqui, que é uma faculdade, né, enfim, que é de direito, que teve o Temer trabalhando aqui, que é o patrono, é uma coisa complicada o que teve ali de formação. E aí eu vou até colocar mais um dado, eu não sei se vocês lembram, mas o atual promotor que agora está perseguindo o Alckmin, que não estou dizendo que não tem, né, enfim, que tem uma perseguição ali, porque vai chegar indiretamente no Lula, é o promotor que falou, olha, que pena, não é, em ver o primeiro torneiro mecânico que se tornou presidente, que fez a coercitiva dele, que queria levá-lo para... que levou ele para Congonhas. Ele falou Marx e Engels. Não, ele falou Marx e Hegel, né, ficariam ali acabados, etc. Quer dizer, na verdade,
a péssima formação, né, desse promotor, que é o José Carlos Blá. E isso, na época, virou uma piada, porque ele falou que era Marx e Hegel, né? E não Marx e Engels, né? E ainda tem uma péssima formação desses caras. E a gente está na mão de figuras que vêm com uma formação. E, essa história de ser pautada pela OAB, eu estudei e morei com 4 estudantes de direito na década de 90, e a preocupação dos alunos, muitos, era ter os compêndiozinhos para a prova da OAB. Eu acho que o resultado um pouco é esse, né? Desculpa esse corte, mas é que eu me lembrei que esse promotor, José Carlos Blá, é uma pessoa que caiu, né, no riso um tempo atrás, porque ele colocou o rei... É fruto dessa incubadora. É fruto dessa incubadora. Essa coisa também da meritocracia, né? Isso também trouxe... Por exemplo, eu vejo muita gente agora dentro do ambiente da justiça, né, que foi concurseiro, né? Concurseiro, assim, era um concurso atrás do outro, aí entra e consegue, e a vida ficou... o que esses caras conhecem de vida é o que eles estudaram ali para concurso, né? Aí passa. Eu acho que para você ser um juiz, um desembargador, um promotor, você precisa, além de fazer a leitura para você passar em concurso, você precisa fazer uma leitura de vida. E leitura de vida só se faz vivendo. Então, quem dessas pessoas frequentou uma escola pública? Quem dessas pessoas, buscando a sua vida profissional, mergulhou em espaços públicos de administração, como a saúde pública, a escola pública, a educação pública, né? Quem caminhou pelas políticas públicas ou caminhou pela sociedade fora do seu espaço de convívio, né? Da sociedade diferente daquela que nasceu. São tantos mundos dentro do nosso mundo, são tantos mundos, que eu acho que quem parte para julgar a vida e as pessoas, né, como a justiça tem esse poder mais poderoso que todos os outros poderes, eu acho que devia ser cobrado dele também algo muito superior a qualquer outro profissional, uma exigência de que tivesse tido determinadas vivências. Por exemplo, eu fui coordenadora de um programa que tinha no governo do Lula, que chamava ProJovem, o ProJovem original. Né? Eu coordenei o ProJovem em João Pessoa, que na época, no início, ele só existia para as capitais. E eu lembro que os meninos que frequentavam o programa e que eram das comunidades, muitos deles moradores de João Pessoa, que é uma capital, mas é uma capital com cara ainda de cidade interior, né? Uma capital relativamente pequena. Então, muitos deles nunca tinham ido à praia, porque a praia não é para eles, né? Não é para eles. Muitos deles não conheciam o centro da cidade, né? Onde tem um museu dentro de uma igreja, onde tem então lugares que são da cidade, desde que a cidade existe. Esses jovens não conheciam, porque ali na comunidade eles têm a locadora, eles têm a farmácia, eles tinham um mercadinho, eles se resolviam ali e a cidade não era para eles. Então, você imagina quem mora bem, quem vive bem, quem tem acesso a tudo, em algum momento julgar a ética, a atitude e a lógica de quem viveu num planetinha à parte, né? É muito complexo isso e realmente isso não pode dar certo. Não pode tem ser alguns vídeos, viu, Márcia? Tem, inclusive, alguns vídeos no YouTube, né, um pouco antigos, da população da Zona Sul aqui do Rio, Copacabana, Ipanema, reclamando porque estavam trazendo o metrô até a Zona Sul, e aí os pobres iriam ocupar a praia, né? E as declarações, e é dali que surgem os concurseiros, né? Eles vêm exatamente dessas pessoas que estão ali naqueles vídeos do YouTube. Uhum. E é interessante, eu não ouso nem a repetir o que eles dizem, mas são a palavra mais branda que eles dizem é nojo dessa gente, né? Agora, aqui em São Paulo, Pisolato, aconteceu a mesma coisa no Higienópolis, que não deixaram o metrô chegar porque ia vir de pessoas, era gente diferenciada.
Quer dizer, no fundo é essa questão da criminalização da pobreza. Mas ontem... É tudo uma questão de luta de classes mesmo, né? Ontem eu conversava no Space com alguns amigos, eu tenho participado muito, sobre a questão de planos de governo, e eu acho que isso é óbvio, né? É o primeiro passo, isso que você acaba de dizer, Márcia, que as pessoas elas têm que democratizar esse processo. A história dos concursos, da forma como estão, eles, na realidade, acabam levando sempre os mesmos, eles não resolveram o problema, né? A questão da sensibilidade e da formação humanística, né? Da preparação dos profissionais, mas, mesmo assim, na discussão, surgiu um debate muito interessante, de que a intenção, inclusive, por exemplo, na Constituinte, era de que o Ministério Público fosse exatamente um órgão de defesa da sociedade, né? Fosse um ministério público e não um gueto partidário, elitista e promotor, né? E simulador de todas as formas de truculência, injustiça e discriminação. Mas o que o pessoal dizia? E aí eu lanço isso para vocês duas que foram professoras, são e conhecem mais a vida. Não basta isso. A cooptação, ela sempre vai estar presente, mesmo nos idealistas. Citavam o caso até do capitão do mato, né? O Barbosa, que agora as pessoas são cooptadas por grana, por medo, por fama fácil, e apontavam os controles e reclamavam de que, mesmo agora, no debate de campanha, não está se falando nos sistemas de controle popular, não só nos órgãos de Estado. Como é que funciona isso? Inclusive nas empresas. Os exemplos que você tem mundialmente é de que ninguém tem poder absoluto. Nenhum grupo. Você divide o poder. Então, ninguém pode assinar, ninguém controla um processo. As decisões são compartilhadas. Um diretor de uma escola, ele não tem alçada isoladamente. Um prefeito, um secretário, numa empresa pública, a formação de comitês, a parte, por exemplo, quem solicita não pode comprar, quem compra não paga, né? Quem paga não fiscaliza. Essas funções parece que são os exemplos que o mundo, inclusive nos países capitalistas, já experimentou e deu certo, que é uma democracia que ela se dilui, porque não existe democracia sem que você abra mão de poder. Claro. E eu reclamava exatamente disso. Por exemplo, o sistema judiciário, ninguém controla. O juiz faz o que bem quer. Ele acaba com a vida de uma família, ele saca o dinheiro da conta, ele quebra uma empresa. A gente viu aí o Marreco de Maringá, e acabou-se. E a polícia vai e cumpre. E arrebenta as fechaduras das casas, vai buscar as pessoas de manhã. Como é que se dá esse poder e ninguém controla? No máximo, cria um conselho onde são eles mesmos que tomam um chá das 4 para... Quer dizer, nós também fomos ingênuos ao dar tanto poder e temos que cortar isso. Temos que cortar, senão vem um fluxo, que vocês viram, e aí eu concluo, porque a gente que ouviu hoje deve ouvir a Márcia, senão eu falo mais. Vocês viram que o Fux agora quer fazer um merchandising, uma propaganda do STF com a turma da Mônica, para mostrar para a sociedade que a justiça é boa, para as crianças. Quer dizer, vocês conhecem algum país do mundo onde a justiça contrata e faz propaganda para dizer, olha, e gasta dinheiro público para isso? E todo mundo faz cara de paisagem, né? Todo mundo faz cara de paisagem. É uma distorção muito grande.
É lamentável mesmo isso, e a gente tem que encontrar uma saída, né? Eu acho que a gente precisa encontrar uma saída para isso, né? Porque tá na justiça, mas está também na sociedade que se acomoda, né? Está também na sociedade que entrega a sua vida, né? Na mão de qualquer um. Essa criminalização da política, por exemplo, né? Que hoje é uma coisa concreta. A gente tem que tomar muito cuidado, eu penso, para isso também não ir para as instituições. Já basta a instituição da política, a instituição da democracia, está totalmente comprometida porque caiu numa vala comum de dizer que todo mundo que é político é bandido, né? Todo mundo que é político só não, que é gestor público. Porque você entrou para fazer gestão pública, você já começa a cheirar bandido. E depois que você sai, você já virou bandido mesmo, porque tem muitos processos para você responder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a justiça e as outras instituições não irem para essa mesma vala. A gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa ter meios, encontrar meios de dizer não é a justiça, é fulano, é cicrano e é beltrano, né? Não é o Ministério Público, é fulano, é cicrano e é beltrano. A gente precisa, sei lá, encontrar saídas para isso, porque senão a gente não sai desse ciclo, né, vicioso, porque, como você mesmo disse, eles tomam chá das 4 juntos, né? Então, eles se protegem, né? E ai de quem se atreve, né, a enfrentar isso. Ai de quem se atreve a enfrentar isso. Você, às vezes, porque eles concentram poder. Isso. Você já imaginou, por exemplo, se um secretário de segurança, que lá em São Paulo mandava bater nos professores, se ele tivesse que prestar conta a um conselho tripartite ou quadripartite, um conselho estadual de educação, que pudesse destituí-lo, ou, no mínimo, recomendar ao governador um conselho formado por alguém do Estado, alguém da sociedade civil, os pais e estudantes. Se o judiciário tivesse isso. Quando eu falo assim que eu sinto uma carência, Márcia, no Brasil, dessa palavra associativismo. Sim. Comunidade, fraternidade. Porque mesmo nos governos de esquerda, a gente se esqueceu, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que cooperativa habitacional é muito melhor do que empresa de construção, mesmo que você tenha que contratar uma empresa para construir. A gente esqueceu que cooperativa de crédito é viável. Cooperativa de consumo é muito melhor do que Carrefour, mercado que dita preço, monopólio. Cooperativa de produção, associação de pequenos produtores, todo tipo de associativismo. Inclusive, a gente viu em Limeira uma experiência, mas tem dezenas de experiências, de que o Edinho fez um Uber, que é o quê? Uma associação. E os motoristas estão ganhando mais, está ficando muito mais fácil, está vindo muito mais imposto para o município. Então, eu não sei, eu estou meio até chato, mas eu acho que a gente não basta só denunciar, não basta só ver o problema. Porque se não tiver, não adianta dar a chave do cofre para alguém responsável, se não tiver alguém filmando e cuidando dele. Ele um dia vai ser tentado. E nós não estamos trabalhando com isso. Porque se um juiz ou um promotor fosse submetido a controles populares, é óbvio que eles não iriam fazer isso. E existe, na verdade, o Aragão estava falando da lei da Alemanha, eu conheço, por exemplo, na Itália, as punições de responsabilidade civil para o juiz. E não aqui, o cara vira candidato a presidente, gente. Depois de ter feito um monte de caca. A gente fica esbravejando.
Né? É um pouco mas, olha, do projeto Lawfare Nunca Mais, para essa área de justiça, a gente quer caminhar para isso. Mas deixa eu te falar, na minha opinião, a gente só vai mexer com isso, né? Um juiz ser submetido a conselhos e ao controle popular, quando a gente partilhar com a população o conhecimento. Só quando a gente partilhar com a população esse grande poder que é o conhecimento, né? Então, a população precisa ter acesso a absolutamente tudo. E não existe um poder mais distante da população do que o judiciário, né? Os poderes, no geral, são o executivo, se for, por exemplo, a minha experiência de executivo municipal, ele é o poder que pode dar uma virada nisso, porque ele, naturalmente, ele já é provocado, né? É na cidade que as pessoas sentem a dor, é na cidade que o poder sente a dor, né? O poder sente a dor das pessoas, o poder sente a dor de ser poder, é na cidade. Então, na minha experiência como prefeita, por exemplo, não teve nenhum serviço ou nenhuma obra que nós fôssemos fazer aqui na cidade que eu não tivesse reunido a população do entorno daquele lugar que vai sofrer interferência para conversar sobre o que iria acontecer ali, para ouvir deles e fazer, por exemplo, oficinas de ideias, para a gente poder fazer editais, para a gente poder fazer tudo. Não teve uma ação nossa aqui que não teve o envolvimento da população. Eu saía toda terça e quinta à noite nos bairros e nas comunidades, eu ficava de 7 até as 10 da noite, conversando com a população sobre o que era uma prefeitura, o que era o poder que um prefeito ou uma prefeita tem, o poder que um vereador ou uma vereadora tem, como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai. Eu passava toda terça e quinta à noite nas comunidades explicando isso. Então, eu acho que nisso daí que a gente se perdeu um bocado enquanto esquerda, né? A gente cuidou de sustentar o poder e a gente perdeu o que de fato sustenta o poder. Porque o que de fato sustenta o poder não são as pessoas que a gente recebe em gabinete, né? Não são essas pessoas. O que de fato sustenta o poder é o povo, né? Sem dúvida, então, Márcia. Assim, e a questão que eu vejo é que você fez isso por iniciativa pessoal, quando isso deveria fazer parte da estrutura administrativa. E a gente viu, inclusive, em alguns municípios, orçamento participativo, esse exemplo do Edinho, assim, mas são experiências ainda municipais. Os estados e a União, por que é que não fazem isso? Por que você tem orçamento secreto? Outro dia, conversando também com uma deputada aqui do Rio, se você pegar o orçamento de segurança do Rio, ele é mais do que o orçamento de saúde e educação do estado do Rio. E o que é esse orçamento de segurança? É polícia, armas, carro para matar pobre. E eles transformaram o quê? Eles transformaram repressão em segurança. Quando o primeiro elemento de segurança para uma população é o quê? É comida. O segundo é saúde. E o terceiro é educação. Quer dizer, por que você faz isso? Porque você pega o dinheiro. E quem é que decide sobre isso? É meia dúzia de lobista. Quer dizer, esses cortes, não por boa vontade. Eu acho ótimo isso de boa vontade. Eles devem ser... Esse tipo de corte, eles têm que estar estruturados na estrutura do Estado. Por exemplo, o Fux gastando dinheiro da União para levar a turma da Mônica, para dizer para as crianças que eles são bonitinhos lá. É o contrário disso que a gente está falando. Ele deveria pagar do bolso, deveria ter alguém lá para ele submeter isso. E não ele decide e os outros pagam a conta. Ou como fizeram, né? No caso do Sabanai, que você conhece, foram 400 policiais federais naquela operação para prender gente, levar de avião, fazer um escarcéu, fazer um espetáculo. Quem é que decide gastar esse dinheiro? Quem é que pagou isso?
a falta de vacina, a falta de escola, né? E os caras decidem e mandam a conta. Então, eu acho que isso nós temos que aprofundar no debate político, né? Porque aí nós não vamos mais ter esses abusos do cara chegar de madrugada com televisão, com não sei o quê, te acordar, te prender, invadir tua casa. Porque, na verdade, isso quem faz é bandido. E quem deveria nos proteger atua como bandido. É quem está fazendo. Né? E quem paga a conta somos nós, cidadão, que não tem água, que não tem luz, que não tem saúde, que não tem moradia. Quer dizer, é terrível isso. Então, eu acho que é óbvio que o que você diz é a matriz primeira. A educação, ela leva a informação, e a pessoa que tem informação, ela vira muito mais exigente. Né? Mas a gente tem que combinar essas duas, porque se a gente esperar as pessoas primeiro ter educação e informação, para depois elas reivindicarem, a nossa geração está perdida, né? E eu te confesso que eu já estou ansioso para ver algumas coisas funcionarem. Né? Eu acho que, na verdade, nem é assim. Por exemplo, a minha experiência também como prefeita, ela me mostrou uma coisa que eu via do governador. O governador Ricardo Coutinho, quando governador aqui na Paraíba, nos 2 governos dele, ele sustentou o orçamento democrático em todo o território estadual. E ele nunca faltou um. E ele sempre prestou conta à população das decisões tomadas no orçamento democrático, e elas viraram realidade. Então, ele mostrou para a população que uma política pública ela pode acontecer e transformar agora. Né? E aqui no Conde eu fiz exatamente isso também, com o orçamento democrático, mas também com o Olá Comunidade, com os conselhos e com outras tecnologias que nós criamos para envolver a população na história. Então, quando você faz a coisa da maneira que é para fazer, né? Então a coisa acontece, e não acontece passando uma geração, não. A coisa acontece agora. O que eu acho que falta é porque toda a nossa legislação ela abre espaço para você fazer as coisas corretas, mas ela abre espaço para interpretações que geram acomodações e geram falhas. Então, o nosso DNA mesmo do brasileiro é um DNA desde da época da descoberta, né, da colonização e tudo, é o DNA da prostituta e do que prostitui, né? Então, é isso que a gente viveu e que a gente vive, né, até hoje, em diferentes escalas, em diferentes formas. É isso, a gente precisa amadurecer, a gente precisa encontrar meios de sair. É exatamente isso, Márcia. A gente está ainda ali sabe, no trauma desse encontro, e a gente precisa amadurecer. A minha questão é, por que é que não se tem um regulamento, um regimento e uma lei que diz, você vai fazer uma obra no município, vai investir tal coisa, isso tem que ser público. Quem aprovou, quanto vai gastar, quanto tempo vai demorar, qual é o cronograma e quem vai executar. Isso. E não, isso não pode ser um gesto de boa vontade. Aliás, eu já imaginei em sonho, que cada cidadão pudesse ir num terminal do governo, na internet, e ter uma prestação de conta. Eu paguei tanto de imposto, já que a gente tem um CPF, né, um SIC, e olha, já recebi isso e isso. Isso não é difícil de fazer hoje. Não se faz para poder ter orçamento secreto. Por que é que eu defendo isso? Que se tenha, que isso seja normatizado. Para que depois não venha um promotor e puna quem fez e não quem deixa de fazer. Isso. Porque vocês são vítimas do quê? Você, Ricardo Coutinho e tanta gente nesse Brasil, todo o grupo aí, né, da Operação Calvário, de ter feito as coisas de forma transparente. Sim. E aí vem um promotor de justiça, vem um juiz e pune vocês por fazer a coisa certa. Quer dizer, é um mundo onde bandido vira mocinho e mocinho vira bandido.
Uhum. Quer dizer, e mais isolato. Quem não faz, e isso tem que estar dentro dos programas da esquerda. E mais, o poder que essas pessoas têm. Esse cara, esse promotor de São Paulo, praticamente ninguém lembrava mais o nome dele. Uhum. Não é? O José Carlos Blatt. Ninguém sabia, mas existe essa Lava Jato aqui em São Paulo ainda. O pior, a Lava Jato ainda vai ser usada nesse método absurdo nessa eleição de 2022, porque, assim, a terra arrasada parece que não foi suficiente ainda, né? É demais. Andréia, eu recebi essa semana... Que a gente vai ter? Eu recebi essa semana um oficial de justiça com mais 2 notificações, mais 2 processos. Quer dizer, gente, vamos esquecer. Esse pessoal está aí muito mais enraizado do que o triste bolsonarismo. Esse pessoal, e a gente tudo descapitalizado. Porque eles estão defendendo os privilégios deles, a casta deles, o saque que eles fazem do Estado, o massacre que eles fazem por cima do povo. E é isso. E eles vão defender com unhas e dentes. Porque eles sempre viveram disso, do privilégio. Então, esse promotor, o que é que ele está esperando? Está esperando virar celebridade, virar notícia, ser aplaudido pelos fascistas. E você vê, cresce no mundo. Meu Deus do céu, gente. Olha o que, né? O Valdemar Costa Neto hoje dizendo que estava surpreso com o número de fascistas que tinha no Brasil. E o mais interessante é que, então, surpreso, o STF tem isso e a lei não funciona. Né? Por quê? Porque é crime no Brasil isso. Por que não se atua? Como é que eles invadem? Lembra, na época, o Jungmann, né, com a história, e depois o Temer, e invadiam, arrebentavam casa para prender coitados jovens hackers, dizendo que eram terroristas muçulmanos que estavam por aqui. Ué! Existe uma lei antiterrorismo. Né? Pior do que isso. Vamos prender. Fascista não se discute, não se admite. Nazista. Esse pessoal, não existe democracia para esses caras. Não. Né? Isso é como câncer. Se você não combater, ele combate você. Ele te contagia. Aí, um tempo depois, é metástase. Né? Assim foi com Hitler. Então, é triste, mas é isso. Quer dizer, a falta de ter uma estrutura e, ao mesmo tempo, isso. Eles não... Provavelmente, o juiz, os promotores, os desembargadores que estão aí há 2 anos... Outro dia, inclusive, acho que foi a Amanda que disse que proibiu 2 irmãos de conversar há 2 anos, né? Aí na Paraíba. O Ricardo e o irmão. Eles têm certeza de que não vão ser punidos. E o isso... Ricardo e o irmão dele. O Ricardo e o irmão não podem se falar. Quer dizer, uma justiça para separar famílias. Paga com dinheiro público. Gente, como é que nós admitimos uma coisa dessa? Não só admitimos, toleramos e deixamos que usem o dinheiro público para fazer isso. Que ganhem os salários que esses caras ganham, auxílio moradia, as mordomias que esses caras têm. Eu acho que esse é um debate raiz para dizer o seguinte, olha, cada centavo tem que ser justificado, porque eu conheço casos, por exemplo, de juízes que vendem sentença e aí se sentem ameaçados e aí pedem uma segurança pessoal, uma escolta. Paga por quem? Por nós. Chegamos a esse ponto. Eu estou falando muito, desculpa, mas... Não, imagina. É um bate-papo, é isso mesmo. É porque é muito... Quando a gente vai adentrando, né, nesses... E a gente viveu esse processo e está vivendo ainda, então, às vezes, isso bate de uma forma muito intensa, né?
bate de uma forma... Eu fico até indeciso, mais do que enojado, porque o Aragão, inclusive, conversava comigo essa semana, o Gênero Aragão, e mostrando o seguinte, ó, Capitão do Mato e o Marreco de Maringá, dando palpite sobre a eleição, sobre isso aqui. Os caras esculhambaram o país. Os caras esculhambaram a justiça. Os caras se beneficiaram da morte de milhares de pessoas, a destruição de famílias, de prestígio, de dignidade, e pousam como heróis, ainda querem ser Batman e Super-Homem, e a gente fica fazendo, né, cara de paisagem para isso. Não dá mais. Vamos ter daqui um tempo mais Ustras sendo condecorados, né? Então, isso, eu acho que não é difícil. A sociedade tem como regular isso, como estruturar isso, normatizar e dizer, olha, prefeito que não submete as decisões a um conselho de educação, a um conselho de segurança, conselho de saúde, conselho habitacional. Os conselhos vão ser formados dessa forma, não pode levar o projeto adiante. Para conseguir verbas do Estado tem que ter tais e tais pré-requisitos. Para conseguir verbas da União tem que ter tais e tais pré-requisitos. A União tem que ter assim. Não, meu Deus do céu, orçamento secreto. E olha, e está passando. Claro, e vai passar. Falando em democracia, mas isso nem na época da Rainha da Inglaterra tinha. Só o Dom João VI que vinha aqui, né, como rei, para fazer isso. E a gente voltou a isso. Porque o orçamento secreto é com o quê? É com dinheiro público. Quer dizer, nós vamos pegar o dinheiro de vocês, do imposto de vocês, vamos usar, mas vocês não precisam nem saber. E olha quanto é. E a imprensa... né, tem seus cala-boca. A imprensa que eu digo aí é a claque, né? É os feudos dos vendedores. E eles, numa boa, bom, estão recebendo o Papai Noel deles. Como fizeram com o Marreco. Todo mundo ganhou o seu presentinho. Quem pagou a conta foi Petrobras, do jeito que foi, Eletrobras, está sendo privatizada, Correio, Base de Alcântara, Embraer, Amazônia, meio ambiente, né? E daí o pessoal, claro, a gente reclama do calor, né? Porque o que está se fazendo... André, tá com problema técnico. Quem mandou privatizar? Não é? O episódio, a gente está no finalzinho da entrevista, temos 10 minutinhos, então a gente já podia fazer um apanhado geral, até por conta do tempo. E aí eu colocaria para você, Márcia, levantar 2022 nessas eleições, como é que a gente pode, não é, de certa maneira, ficar preparado para o que vem aí, porque vem chumbo grosso, né? O negócio não vai ser fácil, não. Vai não. Eu acho que vai ser, essa, sem dúvida nenhuma, eu tenho dito em todo canto que eu estou abrindo a boca para falar, essa é a eleição mais importante da nossa geração, né? Porque das gerações que estão aqui agora, nesse momento, porque não é mais uma disputa, né, entre um candidato e outro, um gosto e outro, direita e esquerda, um plano de governo e outro, não é mais isso. A gente está entre o fascismo, né, a implantação definitiva do fascismo, e voltar a lutar, voltar a tentar construir, voltar o caminho da luta e da construção, que é o caminho humano, que é o caminho natural. Não vai existir governo que resolva o problema do Brasil, porque o Brasil é formado por pessoas e as pessoas são mutantes, as pessoas são metamorfoses ambulantes, né? Então, o caminho mais saudável e mais desejado que a gente tem é o caminho da busca, é o caminho da luta. Mas é essa bifurcação que se apresenta, né? Ou a gente vai estar por esse caminho, ou a gente vai estar pela implantação definitiva
do fascismo, porque o que a gente está vendo de absurdos, de tudo, ainda é uma máscara, né? Ainda é uma cara bem trabalhada do fascismo, né? Quando, se Bolsonaro, bater na madeira 10 vezes aqui, mas se Bolsonaro ganha as eleições, aí nós vamos ver a cara feia que esse bicho tem, né? Então, é muito sério isso que a gente está falando. Então, nós precisamos ter coragem de enfrentar isso da melhor maneira possível. Nós precisamos ter coragem de sair do discurso e ir para as ruas. Nós precisamos ter coragem de trabalhar aqui nas mídias sociais e de trabalhar igualmente nos espaços que a gente ocupa fisicamente, né? Porque a gente precisa dar conta disso. E os desafios para dar conta disso, eles são gigantes. Eles não são só o inimigo e as armas que os inimigos têm. Parece que os desafios que nós temos somos nós mesmos também, né? Você vê uma pessoa como Lula, com o histórico que Lula tem, né, e que construiu, com a demonstração que Lula deu no Brasil e para o mundo de que sabe ser gestor público, né? De que enfrenta as diversidades de cabeça erguida e sai ainda mais forte. Hoje, Lula, eu ouso dizer que é a maior figura de esquerda do planeta, não é do Brasil, não, é do planeta. E aí Lula vai fazer os diálogos políticos, aí metade da esquerda, numa época dessa, numa hora dessa, fica chorando pelos cantos, gritando, se queixando, reclamando, né? Pelo amor de Deus, isso não é hora disso, não, isso é hora de confiar. Na minha percepção, isso é hora de confiar e apostar tudo que a gente tem nos bolsos, na vida, em tudo que a gente tem, apostar nisso. Apostar nisso. Então, sabe, eu acho que falta a gente acordar. Então, o nosso inimigo, ele pior é isso, não é só ele e as armas dele, os fake news, a safadeza, a cara de pau, sei lá, a falta de ética, a falta de caráter. Não é só isso, não. Também são os nossos correligionários, as pessoas que estão do nosso lado, elas não percebem o tanto que elas estão alimentando os inimigos, né, com isso. Então, eu acho que essas eleições agora, elas são extremamente importantes, elas são uma decisão fundamental e precisam ser muito conscientes. Nós precisamos corporificar essa consciência, sabe? De uma vez por todas, trazer para o corpo essa consciência e ver o que é que a gente pode fazer, né? Mas, assim, corporificando, tem que sair daqui, ó. Tem que sair daqui, tem que descer, tem que ir lá para o pé, tem que ir para a ponta das mãos, sabe? Tem que vir para o peito, tem que vir aqui para a barriga. A gente tem que trazer nossa consciência para o corpo inteiro, porque o chamado é urgente e é emergente a necessidade que a gente resolva esse problema que está posto no Brasil e que a gente mesmo pôs pela o direito que a gente acha que tem de se abusar da política, né? De achar a política uma coisa enfadonha, chata, achar os políticos tudo bandido. Então, a gente, com esse enjoozinho, a gente abriu mão para engolir esse abacaxi que a gente está engolindo, né? Então, eu penso isso. Quem dera fosse um abacaxi, né? Mas... Pois é, quem dera fosse um abacaxi. É coisa muito pior que isso. Né? O abacaxi, pelo menos, sai. E isso está entupindo a gente, né? Não sai de canto nenhum. Mas eu acho que a gente precisa mesmo ir à luta, sabe? Com tudo que a gente tem, pessoalmente e nos nossos grupos. Eu, por exemplo, apesar de toda a história que a Calvário trouxe e tem trazido para a minha vida, apesar de hoje estar uma pessoa absolutamente descapitalizada, tendo que pagar não sei quantos advogados, não saber nem de onde tirar, porque tem 2 anos que eu estou desempregada, né? Tem 2 anos que eu não consigo, nem com os amigos, eu não consigo emprego, porque ninguém quer associar a sua empresa a alguém que está com esse histórico, mesmo que saiba que eu não tenho de verdade esse histórico, mas uma coisa é a pessoa, outra coisa é o negócio, né? Aquela velha máxima, amigos, negócio à parte, né? Cabe direitinho aqui. Então, com toda essa situação, eu vou para a disputa política, né? Eu vou porque é preciso ir. Agora, claro que eu vou com medo. Eu vou com medo não é pelo que vem para enfrentar, não. Disso eu não tenho medo, né? Porque não tenho mesmo.
mas eu vou com medo de ficar, por exemplo, numa situação de desmoralização, porque eu não tenho dinheiro, porque como eu sou uma pessoa que não cumpre um padrão, vamos dizer, esperado de uma pessoa que está na política, nem me visto assim, nem me comporto assim, nem falo assim, então a água do rio não corre para esse mar aqui, né? Não corre. E não só a questão financeira, mas a questão mesmo de dizer assim, poxa, Márcia merece toda a nossa confiança, o que ela fala merece ser ouvido, porque o meu discurso, ele não é um discurso que está acomodado dentro da política, dentro do que a gente considera uma política. Ele não é um discurso que está moldado para vencer na política, né? E por mais que a gente ouse, tem determinadas horas que a gente quer voltar para o lugar comum. Então, a gente quer ouvir aquela fala que cabe em qualquer ambiente político, a gente quer ver aquele comportamento que cabe em qualquer busca política, em qualquer disputa política, e eu rompo com tudo isso. Então, eu sei que não vai ser fácil, não vai ser uma tarefa fácil, mas eu vou. Eu vou porque essa é a minha, vamos dizer, missão, não sei se é esse o termo, mas como cidadã. Essa é a minha contribuição como cidadã, né? Então, eu vou. Mas, assim, acho que vai ser um momento extremamente difícil para todos nós. E por isso que nós precisamos dar as mãos mesmo, estar juntos, né? E ir embora, sabe? Não tem que ficar discutindo aqui agora o que é que o que é que pode ser, não. A gente tem que se enfiar na chance que a gente tem, na oportunidade que a gente tem. E a chance que a gente tem, a oportunidade que a gente tem, é a melhor que a gente pode ter. É Lula, né? É a melhor que a gente pode ter. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos juntar aí, vamos embora. Muito bem. Pisolato, contigo. Olha, concordo plenamente com a Márcia. Eu acho que essa eleição é a luta da civilização contra a barbárie. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E mais do que tudo, a história não faz rascunho. A história não faz rascunho. Não tem, depois do fato consumado, não tem como engatar a marcha ré. E a gente viu isso em 2018. Viu isso já antes com o golpe contra Dilma e já viu isso. Então, essa tem que ser a prova de que lado nós estamos. Isso. E aí é nas ruas, nas redes, em casa, no elevador, no condomínio. E mais do que tudo, a certeza de que a gente sabe fazer melhor, já fez melhor e sabe fazer melhor e fará melhor. Vamos incluir. Obrigado a Márcia aí por todos esses ensinamentos. Estamos na luta e Lula no fim do túnel. Isso mesmo. Com certeza, com certeza. Márcia, querida, muitíssimo obrigada pela sua presença. Continue na luta, a gente também está aqui nessa luta. Quando você precisar, só falar com a gente, para a gente poder aqui trocar uma ideia. Pisolato, massa demais. Até semana que vem, não é? Com mais um Verdades Incômodas, né? E que verdades incômodas tem sido toda semana, mas a gente vai sair dessa. Bom, eu peço a todos que ficaram aqui para compartilhar essa live nas suas redes, por favor, para os amigos e para os inimigos, hein? Não tem restrição, não. E aí eu vou deixar agora aqui o vídeo final, e aí sim, sobre a perseguição de Pisolato, né? O caso Pisolato. Então, até semana que vem e bom final de semana. Tchau, tchau.
Eu tenho certeza de uma coisa: eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato. Dentro de uma parceria do judiciário, ou dos setores do judiciário, com a imprensa corporativa, se transformou ficções, fake news, ou, falando português, mentiras em verdade. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet. O dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, era da VisaNet. A mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em pauta não eram públicos e de que os serviços contratados pela VisaNet foram devidamente executados. Pisolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. Eu levei essa apuração minha para a TV Globo, mostrando que isso não fazia muito sentido, a nível da VisaNet, mas não adiantou. Eles estavam com outra visão. A questão da VisaNet não ficava em pé. É inacreditável que isso tenha prosperado e dado base, inclusive, para depois para o julgamento. A gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam. O Henrique entrou em depressão, eu já não sabia mais o que fazer com ele, assim, porque ele, assim, ele viveu um momento psicológico, assim, né, horrível, assim, a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa, né. A decisão de ir para a Itália foi assim: antes de ficar numa prisão correndo o risco de ser morto, vamos para um outro lugar, vamos para a Itália, vamos pedir para o julgamento ser refeito lá, porque lá as pessoas elas viram que era uma injustiça. Hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça, né? La signora Andrea lascia il carcere di Modena e abbraccia quanti le sono da mesi al fianco. Ha appena avuto un colloquio con suo marito, Enrique Pizzolato, italo-brasiliano, ex direttore marketing del Banco do Brasil, arrestato in Italia ma condannato. Aí, do dia para a noite, eu sou transformado em ladrão, corrupto, desviador de dinheiro. E aí, não foi só eu que teve que pagar essa pena, acabaram com a minha família. É um massacre. E vão por cima dos teus familiares. Quando eles já não conseguem mais se saturar, eles abrem processo contra os teus parentes. Não precisa de nada. Eles abrem, os juízes aceitam. Em 2 meses te condenam. O balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil, por uma auditoria oficial, mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros. Ou seja, não se prova nenhum desvio. Não sei mais quanto vivo. 1 ano, 2 anos? Não tenho mais saúde para nada. Mas até a última gota eu vou gritar. Não me rendo.